E aí é o seguinte, o MTST, né, tive o prazer de trazer o representante deles e tal, cara, é um movimento que luta por moradia. É um direito que está na Constituição. E aí é o seguinte, as pessoas imaginam, e conta dessa piadinha do vou invadir tua casa, tá, parece que você vai estar na tua casa, vai chegar o Guilherme Boulos com uma metralhadora, tô me invadindo, agora essa casa aqui é do Joãozinho maconheiro, vai ficar aqui fumando maconha e fazendo ciranda, é a caricatura que eles têm da esquerda e tal. E não, muitas vezes, e na maioria das vezes, assim, a extrema maioria das vezes, são pessoas trabalhadoras que não conseguem, primeiro, pagar um aluguel em São Paulo e precisam, se for morar na periferia, que o aluguel é mais barato, leva 3 horas, 4 horas para se locomover, o cara não consegue, o cara vai numa ocupação no centro, viver em condições péssimas, num prédio que está abandonado, devendo IPTU para a prefeitura, que deveria já ter sido, devendo milhões, está lá a serviço da especulação imobiliária. E aí o que o movimento faz? Ele vai lutar para que aquele lugar tenha uma finalidade social, que é moradia, que é básico. Você consegue imaginar o quão terrível é você não ter um teto, né? Então é um movimento que luta por dignidade básica para as pessoas, né? E isso ter se transformado num gatilho para insultar o Boulos me dói bastante. Eu acho que deve doer mais para quem tá junto com ele, conhece o cara, conhece o dia a dia dos movimentos sociais, a pessoa que, graças ao MTST, não tinha uma casa, não tinha condições de pagar um aluguel, que é uma diarista, é o porteiro do teu prédio, é o cara que entrega tua comida. Esse cara agora ele conseguiu, graças a muita luta, batalha, junto com a prefeitura, muita burocracia, muita política. Por isso que o Guilherme Boulos ele é um político, ele não é apenas um militante, porque precisa... Política é isso, tem que fazer concessões, tem que abrir aqui e tal. Conseguiu uma casa, né? Então a história dele é muito bonita. E esse cara, quando ele perdeu, né? Encerrando aqui o assunto, é um cara genial que você podia trazê-lo aqui. Pô, adoraria, cara. Ele é fantástico. Tô tentando trazer o Ciro, tô tentando trazer ele, quero falar com traga esses caras, tragam. E eu diria uma coisa. Ele não vai invadir minha Vou te fazer um pedido. O cara fala e o cara não entende, né? Faz um puta discurso. Ele não vai, mas amanhã eu vou vir invadir tua casa. 4 da manhã, você se prepara. Ó, mas o que você ia falar? Não, e eu vou dar uma... Vou te dar Você tem um caminho? Uma dica. Que seria algo inédito, talvez, nesses podcasts né, esses podcasts do YouTube, né? Eu sou podcast, quando eu falo podcast... hoje em dia a pessoa tem ideia que podcast é com câmera. Com câmera, né? Eu sou da velha guarda. Traga um militante comunista pra você conversar. Adoraria, cara. Eu conheço vários, eu poderia indicar vários. João Manuel, a Sabrina, do Tese 11, o João Carvalho, a Dimitra Vulcana, a Laura Capitalista já trouxemos aqui, eu quero falar com todo mundo. Então, traga um militante comunista, um cara da esquerda radical, pra você ouvir. Porque assim, eu vou te falar uma coisa, a gente tá flutuando demais aqui. Relaxa, cara, a gente vai e volta, Vou te dar um exemplo. Coreia do Norte. Que é sempre Venezuela, Cuba, né? Coreia do Norte. Coreia do Norte, vocês viram que na Coreia do Norte é proibido dar risada? Vocês viram que na Coreia do Norte tem 2 cortes de cabelo? É verdade isso daí? Da risada? Mentira. Tá. Mentira. Eu nunca tinha ouvido isso. Porque tudo que chega da Coreia do Norte pra gente, a gente consome isso através de uma mídia ocidental. Então chega já bem tendenciosa, de ridicularizar o país, né, dos Estados Unidos, com essa rixa eterna lá, que o Trump até tentou fazer um negócio ali, né? Aquele teatro. Mas, enfim, a gente tá tão inclinado a acreditar em qualquer coisa que as pessoas falem sobre Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, União Soviética, que o Cid provou isso na prática. Ele inventou uma coisa... O Cid, ele inventou... O que ele inventou mesmo? Que a Coreia do Norte tinha sido campeã da Copa do Mundo. E ele conseguiu... Olha o absurdo, a gente tá tão inclinado... Que foi que ele fez, a acreditar nisso. Ele foi assim, eu trabalhava com ele. Tá. Ele editou vídeos dizendo que na Coreia do Norte, em praça pública, estavam exibindo vídeos da conquista da Coreia do Norte goleando todas as seleções. E ele publicou isso por baixo dos panos, fez um acordo, ele pode contar melhor essa história, fez um acordo ali, a história dele, não vou ficar roubando a história do Cid. Mas assim, resumo da ópera. Cara, saiu em todos os veículos de imprensa do Ocidente, dos Estados Unidos, Inglaterra, Brasil, Espanha. Todo mundo acreditou. O que ele fez? Ele soltou em alguns... Soltou num canal no YouTube. Um canal que ele tinha criado? Os caras não checam a fonte, não quer saber. Então assim, qual é a diferença do cara acreditar que na Coreia do Norte... Não pode dar sorriso? Não pode dar sorriso, que as pessoas comem cachorro na rua, tá todo mundo morrendo de fome. Pô, ainda tem gente viva, que lá não tem prédio, não tem água. Então assim... Quando isso aconteceu com o Cid, eu comecei a ter
Eu não sou comunista, tô longe disso, não sou militante, eu acho até deixar isso claro, que os caras acham que o cara que dá um tweet lá, fora Bolsonaro é militante, não é militante, a militância é uma coisa séria, organizada, é um movimento político, social, mas foi algo que começou a me questionar, assim, de não ser esse cara falar, pô, é muito fácil eu ficar comprando qualquer coisa que me falarem de Cuba, de Venezuela, de Coreia do Norte, e pronto. E sempre ficou assim, é sempre isso. Ah, vai pra Cuba, vai pra Venezuela. Eu fui pra Cuba. Foi? Gostou? Porra, demais, cara. Então, e é um país que tá sob embargo da maior economia do mundo há décadas. Você imagina se o Brasil sofre um embargo dos Estados Unidos? Acaba. Vamos fazer piadinha na Argentina? Não gostou do nosso presidente? Vai pro Brasil. Tá? Então, assim, imagina o que é por uma ilha desse tamanho, que faz os melhores charutos do mundo. Tem um charuto que os caras plantam em cima do túmulo do Fidel Castro, cara. É mesmo? Sim, cara. Eu já fumei, é bom pra caralho, é um coíba. Caro pra caralho. É mesmo? Tem esse lance? Tem, em cima do túmulo do cara. Caramba. E aí é o seguinte, é uma ilhazinha desse tamanho. Desse tamanho, com embargo econômico e tal. E aí o que a gente sabe de Venezuela, de Cuba? Que chega pra o que chega pra nós, da própria mídia americana. Eu conversei muito com o pessoal lá. Assim. Então é muito legal. Eu vi o povo sofrido pra caramba, assim, não tem papel higiênico. Brasil? Cara... Não, o Cuba. Chega no Brasil. Não, mas Cuba é diferente, cara. É a mesma coisa que você fala assim, que na época da ditadura era bom porque tinha emprego. É a mesma coisa, cara. Cuba é isso. Uhum. É legal Cuba. Mas é uma ditadura, velho. Você não tem papel higiênico. Eu fui no restaurante, já contei essa história aqui. Fui no restaurante, fui no banheiro, tinha que pedir papel higiênico pro cara. Eu falei, por que você não deixa papel higiênico? Se não funcionário, leva, cara. Porque não tem papel higiênico. Então, eu acho... Aí os caras... só tinha 5 televisões, eu acho que era. 3 era chinesa e 2 cubanas, assim. O cara, e aí, o que tá acontecendo lá fora? Os caras queriam saber de mim o que tava acontecendo fora de Cuba. Então, cara, por mais que você goste de Cuba, não dá pra falar que isso é legal, cara. Não dá, cara. Porque é uma coisa básica, a liberdade, é uma coisa básica. Eu entendo que é um povo feliz, que não sei o que tem esse embargo, mas, cara, tem que cair esse governo, cara, tem que... assim, é por isso você que entende o que eu tô falando, né? Não, eu entendo, e assim... Venezuela eu não sei porque eu nunca fui pra lá. E a sua ideia, ela é honesta, e eu acho que caberia você conversar com pessoas que de fato se debruçam a estudar, eu queria estudar a história de Cuba, estudar a questão do embargo. Sim. Porque, por exemplo, isso é importante, é um negócio assim que parece bobo, que as pessoas... mas Cuba sofre embargo dos Estados Unidos porque é uma ditadura. Cara, isso muda totalmente. O Brasil não tem embargo de país nenhum, e tem gente aqui no Brasil morrendo de fome. Tem gente aqui no Brasil que também não tem acesso a papel higiênico, tem acesso a absorvente, que agora tem um projeto de lei para fornecer pro SUS. A gente não sabe disso. Então a gente tá aqui, ó, nessa caricatura de zoar Cuba, zoar Venezuela. Tá com o pé na Suécia e com o pé em Cuba, cara. Zoar, ou na Venezuela. Zoar a Venezuela, zoar o povo venezuelano, o povo cubano, o povo da Coreia do Norte, e a gente não vê que isso tá acontecendo no nosso país. Mas enfim, o ponto seria interessantíssimo você trazer aqui, porque eu acho que ia ser inédito trazer um cara assim. Não se preocupa, o cara não vai vir com uma AK-40. Não, mas a gente fez isso, cara. A gente trouxe... São intelectuais. O Jones Manuel, por exemplo, ele é um cara que volta e meia ele se mete em polêmica no Twitter, assim, porque ele é um intelectual negro, é um cara, ele é escritor, ele é um mais... Não sei se eu posso usar, me perdoe, Jones Manuel, uma estrela em ascensão, assim, porque é um cara que consegue se comunicar, é um cara que é muito inteligente, e é um cara de esquerda radical. Então, assim, cara, as pessoas não estão acostumadas com um cara assim. Eu quero entender como que é uma cabeça dessa, cara. Você vai adorar o papo. Porque a gente, falando da questão Palestina-Israel, a gente trouxe aqui o André pra falar sobre esse conflito e falar, mas mostra o lado da Palestina. Vieram 2 pessoas aqui, cara. A gente nunca foi tão atacado, não é? Cara, você pode não concordar com o que eles falam, mas, eu quero entender a cabeça. Quero entender o lado da Palestina. Então, não é legal isso? E aí você entende o grau do quão raso é o debate. Você trouxe pessoas para falar da Palestina e você foi atacado. Mas tem gente que acha que a gente não tem nem que conversar com, entendeu? Isso vale pra qualquer coisa, porque eu trouxe o Marco Feliciano também falaram a mesma coisa. Você trouxe o Marco Feliciano? Trouxe. Cara, eu quero ouvir os caras, velho. Entendeu? Trazer aqui não quer dizer que eu concorde com a pessoa. E eu não vou ser indelicado de bater boca com a pessoa. Eu falo às vezes minha opinião, como eu falei aqui, mas, cara, eu deixo as pessoas falarem. Então, assim,
a questão que foi um pouco mais acalorada, mas não chegou a ter briga, foi só a questão do Hamas, assim, se é terrorista ou não, eles colocaram a posição deles, até era uma diferença entre os dois, a menina, ela era mais contra. ela era as mais atitudes contra do e o Hamas. cara era contra, mas achava que, cara, você não tá na nossa pele, você não sabe o que é você ser atacado, papá. E eu entendi o ponto dele. Mas, cara, a galera detonando até hoje nos comentários, detonando esse cara, a mina, pô, os caras são terroristas, não sei o quê. Só que a gente não tá lá, cara. Cara, mas isso daí, Não Vilela, é um problema. Mas eu não ligo pra isso. Não, mas isso é legal que eles tiveram essa oportunidade aqui de debater e ter essa liberdade de debater, mas por que esse tipo de assunto... Mas não chega nem a ser debate, é isso que eu tô falando. Sim. É uma conversa. Uma conversa. Onde eu tô tentando entender. Mas por que isso é tão... surpreende as pessoas você trazer aqui pra falar? Porque as pessoas estão acostumadas a ficar na superfície. Ou ter uma linha só de... Elas estão acostumadas a ver um veículo, uma bolha, que ela só tem uma linha de visão. É isso que você... Eu acredito que é uma coisa mais massificada, assim. Eu vou dar um exemplo aqui, já que o pessoal já deve estar puto comigo no teu chat. Chegou a pizza aí? Vamos trazer a pizza enquanto isso, que a gente vai comendo enquanto... Por exemplo, eu tenho um episódio do meu podcast do Rebobinando, que é sobre a participação da União Soviética na Segunda Guerra Mundial. Tá. E eu chamei um cara que é professor, que estuda, que se debruça nesse tema de estudar a União Soviética há décadas,